de tecnologia, ele tinha coleções de coisas assim, né, assim, mais avançadas para a época, e ele tinha uma câmera e ele filmou, né, inclusive, antes de nós encontrarmos com o Dr. Ítalo, 4 meses antes, eu estive na casa, né, da viúva, porque o Dr. Marcos Vinícius, infelizmente, ele faleceu em 2018. E inicialmente eu fui perguntar para ela, inclusive oferecer esse dinheiro e perguntar se essa história era verídica. Ela negou, falou que o vídeo não existia, né? E que só se lembrava do marido falar daquela movimentação estranha dos militares no hospital regional naqueles dias, né? Inclusive, ela comentou também que ele teria tido um avistamento de um OVNI, assim, estava mais uma senhora na rua, mas isso foi no momento que ele estava chegando depois do serviço, né? E aí, antes do doutor Ítalo, teria chegado a informação desse outro neuro que comenta que ele, na verdade, como ele não era de Varginha em 96, ele se mudou para Varginha em 2000, 2001, e depois ele ficou amigo dos médicos, né, por ele ser médico também, ele fazia muita chacota, às vezes brincava com os médicos ali, dizendo, você que operou o ET e tal. E aí depois, em 2015, 2016, mais ou menos, ele teria ligado para esse neuro, falado, olha, vem aqui no meu consultório, e naquele momento ele mostrou, né, o vídeo do ser, e aí daí ele ficou, meu Deus, mas isso realmente aconteceu, né, ele mandou nos avisar, e aí a gente ficou, né, em busca dessa questão, e daí 4 meses depois nós conhecemos o Dr. Ítalo. E o Dr. Ítalo também teria visto, né, esse vídeo, né, passado. E uma das coisas interessantes é que a viúva dele nos deixou mexer, inclusive, no computador, né, o James Fox junto, né, a nossa coprodutora Aline também. E nós gastamos uma tarde inteira na casa dele, né? Eu já tinha pegado o HD, ela tinha fornecido o HD dele da época que ele tinha no consultório. Nós fizemos uma varredura e infelizmente não encontramos nada. A única coisa que nós encontramos no HD foram assim 2 vídeos ou 3 vídeos de OVNIs, aqueles vídeos que você baixa da internet, né? Como você via que ele gostava, acho que do assunto. E também uma questão que foi muito interessante é que tinha alguns CDs e esses CDs ali continham cirurgias, né, que eram cirurgias do cérebro, como eu era neuro, então, inclusive uma coisa que chamou muita atenção é que você via lá 1995, 96, 97, né, datado, essas cirurgias que ele gravava, inclusive o que chamou atenção foi as músicas que ele colocava de fundo, Beethoven, umas músicas clássicas assim, operando, né, fazendo ali a questão do cérebro. Então a gente teve o acesso a todo esse material, mas infelizmente o vídeo mesmo, né, a gente não conseguiu ter, né? Então a gente acredita que esse vídeo ele existe algumas cópias lá, mas por algum fator maior, isso ainda não veio à tona, né? Eu Doutor tenho uma Ítalo. pergunta, Vila. Posso fazer uma pergunta para o doutor Ítalo? Pô, pode, pode. O doutor Ítalo, primeiro eu agradecer aí pela sua coragem, né, de vir a público. Você comentou aí que não é fácil vir, tem ameaça, tem chacota, ainda mais você sendo a pessoa que é um neurocirurgião conceituado não só de Varginha, mas da região, e que, portanto, tem que ter a sua credibilidade em dia, porque você lida diretamente com o público e a tua profissão está diretamente ligada à tua credibilidade, né? Então, parabéns pela coragem de vir a público para falar desse assunto. E isso incentiva, claro, outras pessoas também igualmente sérias como você a virem também. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o seu conto, né, que é uma ficção que você escreveu, sobre o conto da Universal, que é um conto muito legal. O Dr. Ítalo é um cara que adora xadrez, né, praticando xadrez, e tem tudo a ver com o neurocirurgião, né, porque o xadrez é uma coisa que estimula, de fato, o cérebro, né. E nesse conto Universal foi feito anos antes do Dr. Ítalo vir a público, foi 2023, se eu não estou enganado, em que no conto Universal, claro, existe uma simulação de um jogo de xadrez, é como se os seres que vieram em Varginha jogassem com os humanos, e como que seria isso, né? Então tem essa questão de ficção e de colocando a parte real do xadrez e umas outras coisas, regras inventadas, etc. Eu recomendo, inclusive, o pessoal procurar no Google e bota o Conto Universal para vocês verem, que é bem interessante. Mas tem algumas coisas ali, doutor Ítalo, que são interessantes no sentido do caso em si. Por exemplo, nesse conto você comenta que seriam 3 criaturas, uma das criaturas era menor e as 2 outras eram maiores, e tinha uma que estava meio perdida porque estaria com o seu GPS, entre aspas, em mau funcionamento, e você dá detalhes, inclusive, nesse conto, do que seria a estrutura
fisiológica da criatura, você fala dos 3 canais que ela tinha, que seriam, entre aspas, os chifres que as pessoas comentavam, e que poderiam ser receptores, né? Que a gente vê tanto em animais, né? Vários animais seguiam pelo campo magnético. Enfim, eu queria saber desse conto, se ele é totalmente uma ficção científica, ou se de fato você quis colocar ali, existe algo de realidade em que você diretamente ou indiretamente, uma coisa que você ouviu, você quis revelar por meio desse conto, já que foi anos antes de você vir a público. Boa pergunta. A questão maior aí era quando a gente estuda neuro, estuda linguística, né? A nossa fala, ela tem 2 movimentos para você entender o sentido do que está sendo dito. Chama ação e retroação. Não adianta só você. A gente não se baseia só nas últimas palavras. Você precisa ir voltando para poder ter o sentido. Eu vou fazer um joguinho rápido. Eu vou falando palavras e vocês vão pensando. A casa. Pensaram? Sim. Vou falar outra. Verde. Mudou a primeira casa? Mudou. É um bairro de São Paulo. Mudou tudo? Tudo. Então, porque a língua você precisa ler ação e retroação para dar sentido. Eu percebia que ele sabia o que eu ia falar. Eu não precisava dizer. Ele já tinha entendido o que eu ia falar. Não estou dizendo que era telepatia, não estou querendo deixar a coisa mística, mas, inclusive, no jogo, eu falo que o primeiro lance eu apenas falei, porque ele já sabia o que ia fazer. Basicamente era isso, que eram 3, e a gente ouvia falar, hoje eu ouvi falar que eram 6, né? Eu vi um. Mas aí, nessa época, eu já conhecia a história das meninas, eu já conhecia a história do Marcos, eu já conhecia a história de todas as pessoas, os ufólogos, né? Então, eu fui acrescentando para dar um pouquinho mais de sentido no que eu estava escrevendo, né? Porque é angustiante. Onde eu ando, graças a Deus, aqui na cidade, a grande maioria das pessoas me tratam muito bem. O problema são os religiosos que acham que a gente está inventando coisa. Como é que eu posso falar que era um anjo se eu nunca vi anjo? A gente vê anjo em quadro, né? Quadros, desenhos, né? Relatos, né? E então, mas a maioria das pessoas não só gostam do que eu falei, mas eu ouço histórias de ET o dia inteiro. As pessoas me contam coisas. Hoje mesmo me contou que viu um triângulo no ar. O triângulo mudava de cor. Quer dizer, onde eu vou, as pessoas contam, mas é o medo do ridículo, né? É o medo do ridículo. Ítalo, você viu esse? Posso perguntar uma coisa também? Claro. Pode. Naquela época, em 96, o diretor dos 2 hospitais, se não me falha a memória, era o Adilson Uzier Leite, né? E aí, quando a gente estava pesquisando tudo mais, ele teve acesso a esse tipo de coisa. Ele sabia de tudo que aconteceu, as criaturas que passaram, né? E o Adilson, ele já faleceu, né? E parece que ele queria revelar antes do falecimento dele, mas não houve tempo hábil dele falar isso. Em algum momento vocês 2 chegaram a conversar sobre isso? Não. O Adilson foi diretor do